Muito bem, turma. Agora nós vamos estudar um pouco sobre os teóricos do direito temporal do absolutismo. Vimos aí o período do absolutismo, né, que começa a se formar no início da era moderna, como nós conhecemos, e vai aí, como a gente viu anteriormente, desde o século XV até o século XVIII. Por toda a Europa ocidental, nós temos aí o chamado absolutismo monárquico. Né? Vários países adotaram essa forma, esse regime de governo. Os teóricos eles serviam para fundamentar ou para defender essa visão, né, para justificar a existência desse modelo do absolutismo monárquico. E aí nós temos nomes como Nicolau Maquiavel, viveu aí entre os séculos XV e XVI, e ele escreveu uma importante obra chamada O Príncipe. Nessa obra, O Príncipe, Nicolau Maquiavel vai defender, né, de como que um governo, né, de um príncipe, como que um governo de um rei, ele deve se manter, de que maneira, quais modalidades existem. Então, na verdade, é muito importante. Ele traz aqui a necessidade de um Estado nacional forte e independente da igreja, né, encarnado na pessoa do chefe do governo, que seria o príncipe, que governaria baseado na razão em benefício coletivo. E aí ele considerava válido todos os meios utilizados para o alcance desses objetivos. É daí que algumas pessoas, até de maneira errada, acaba pegando aquela frase que tem na obra O Príncipe, dizendo que os fins justificam os meios. Quer dizer, valeria qualquer ação, qualquer atitude, qualquer procedimento para permanecer no poder. Uma ideia presente em Nicolau Maquiavel também nessa obra O Príncipe, ele vai dizer que, aconselhando, né, alguns governantes, olha, o bem você precisa fazer aos poucos, o mal, a punição, você faça de uma vez só. Assim você vai ficar sempre lembrado na mente do povo como alguém bondoso, né? Então, ou seja, essa questão de agir, né, nessa questão coletiva, baseado nos seus pressupostos, nas suas ideias para permanecerem no poder. Outro teórico também muito importante é o Thomas Hobbes. Entre os séculos 16 e 17 ele viveu e ele escreveu a obra O Leviatã. Leviatã, para quem estuda aí sobre a questão mitológica antiga e também na própria Bíblia, era uma espécie de monstro, né, enorme, muito forte. E Thomas Hobbes vai dizer que esse Leviatã, na verdade, simboliza o Estado. Que o Estado é esse monstro, né, grande e forte, que deveria proteger os seus cidadãos. Então era uma obra que justificava o absolutismo, advogando que os homens acostumados com guerras e lutas deveriam transferir para o Estado a responsabilidade de zelar pela proteção dos mais fracos diante da tirania dos mais fortes. Segundo ele, o rei era a garantia da paz entre os súditos. E nesse caso, Thomas Hobbes dizia que o homem é o lobo do homem, né? No sentido de que o homem seria o próprio predador de sua espécie. Então, para que pudesse se manter salvo, né, salvo da morte violenta, né, salvo dessa dureza, né, da vida na natureza, deveria existir o Estado. E todos os cidadãos deveriam se subordinar, se submeter ao Estado, para que o Estado pudesse, então, garantir a paz e a prosperidade da nação, né, da sociedade. Então, esse é um princípio muito importante nessa obra de Thomas Hobbes, o Leviatã, onde você abre mão de defender sua própria vida para que o Estado então possa fazer isso. Né? Se isso fosse verdade, a gente percebe como existe mortes, assassinatos, né? Isso daí não é segredo. A gente vê como o Estado acaba falhando nessa proposta de garantir, né, a proteção e a prosperidade dos seus cidadãos. Né? Aí o Estado deveria, inclusive, devolver o dinheiro que nós gastamos com cadeados, né, com cercas elétricas, com sistema de segurança, porque tudo isso, segundo os pressupostos filosóficos de Thomas Hobbes, no Leviatã, deveria ser garantido pelo Estado. E isso é uma coisa bem interessante a se notar.
O Jean Bodin também ele traz aqui no século XVI, né, sua obra Da República. Ele argumentava que a origem do poder do rei era divina, não havendo impedimento à autoridade real. Então essa ideia ficou conhecida como direito divino de governar. Então esse direito divino de governar, o rei ele possuía, né, um poder absoluto e também deveria ser inquestionável, uma vez que o rei ele representava, né, a própria vontade divina. Então a gente quando assiste algumas séries, alguns filmes, a gente fica se perguntando, mas como que a população, né, tão grande se submetia à direção às vezes de um rei tirânico, né, de um rei mau, que não se preocupava, né, com o bem-estar dos seus súditos, do Estado. Como é que essa população toda se submetia, né, à tirania de um só? É porque existia esse conceito também na mente das pessoas, tudo aquilo acontecia também por vontade de Deus. Então alguns teóricos, alguns pensadores em suas obras, né, folhetos da época, tal, eles defendiam essa teoria da origem divina do direito de governar. Então, ou seja, o rei estava ali, o rei, a rainha, o monarca, por vontade de Deus. Bossuet também é outro entre os séculos agora 17 e 18, início do 18, né, ali, em sua obra A Política Tirada das Escrituras Sagradas, reforçou a doutrina do direito divino que legitimava qualquer governo, justo ou injusto, como comentamos. Todo governo é sagrado, segundo ele, e revoltar-se contra ele, portanto, um sacrilégio é. Então, ou seja, o sacrilégio é um crime santo, é um crime sagrado. Então, se você se revoltasse contra o rei, não era simplesmente uma traição à monarquia, era uma traição a Deus, era uma traição às escrituras sagradas. Então a gente percebe como o poder era bastante acumulado dentro dessa visão nas mãos do rei, nas mãos do absolutismo. E aí nós temos essa questão bem interessante a notar. Monarquia parlamentar, né? Nós temos aí o chefe de governo, é o primeiro-ministro, e o chefe de Estado, o rei ou rainha. Na monarquia parlamentar, nós temos uma divisão de poderes entre a monarquia, né, o rei, e o poder parlamentar, representado aí pelo primeiro-ministro. Numa monarquia absolutista, nós temos o poder concentrado, um poder total, absoluto, daí o nome absolutista. Chefe de governo, então, é o Estado, o rei, e o chefe de Estado também é o rei. Então ele acumula em si toda essa função, né, absoluta de governar, todo o poder acumulado. Vamos passar para o mercantilismo. Mercantilismo e absolutismo a gente viu vigorou na Europa Ocidental entre os séculos XV e XVIII, e nós percebemos que dentro do mercantilismo nós discutimos sobre uma aliança que foi feita em vídeos anteriores aí entre o rei e a burguesia. A burguesia cumpriu a sua parte aí do trato, e a monarquia não, porque a burguesia queria uma liberdade para comercializar, uma libertação dos impostos que pagavam para os senhores feudais durante a Idade Média, mas a monarquia agora, quando ela tem um exército que foi construído, o exército profissional que foi construído com o apoio do dinheiro burguês, agora a monarquia, o Estado, né, o governo, passa a controlar a economia. Então, uma das principais marcas do mercantilismo é que a economia, a burguesia, ela é controlada pelo Estado. Então isso é uma coisa muito importante para a gente notar, né, para a gente aí também revisar. Então, a obtenção de recursos, né, financeiros exigiu do Estado absolutista uma nova política econômica também, conhecida como mercantilismo. Na Idade Média a gente viu o auge, né, era o feudalismo, a riqueza básica era a terra, então era rico quem tinha mais terras. Na Idade Moderna, no apogeu, no auge do absolutismo, os metais preciosos, ouro e prata, passaram a ser a nova forma de riqueza. Então a gente viu que a riqueza, o conceito de riqueza, ele é de acordo com o período histórico. E dentro do mercantilismo, né, nós temos a constituição dupla face do chamado Antigo Regime. Então, quando estudamos a Revolução Francesa, né, o Iluminismo, a Revolução Francesa, a gente percebe ali que os filósofos, os teóricos ali,
eles vão falar a respeito de um antigo regime. O que seria esse antigo regime? Era essa formatação de política e economia, poder absolutista, concentrado nas mãos do rei, com apoio da igreja, de certa forma, dominante da época, o catolicismo, que sustentava também esse direito divino de governar. E o mercantilismo, que eram essas práticas aí econômicas. O mercantilismo foi a política econômica dos estados modernos em sua fase de transição para o capitalismo. Então saímos do feudalismo, entramos aqui pelo mercantilismo na era moderna para que cheguemos ao capitalismo. Então qual é a estrutura do absolutismo? Nesse esquema aqui nós podemos perceber essas estruturas. Nós temos aqui o Estado absolutista, centralizado. O Estado sustenta os nobres pagando-lhes rendas. Então nós temos uma cúpula de poder que está junto ali da monarquia, que está junto ali do rei, da rainha, para ajudar na administração. Nós temos também o apoio do Estado absolutista aos negócios da burguesia, mas lembrando que a burguesia agora responde ao Estado absolutista. A burguesia ela não tem essa liberdade que ela queria para praticar sua própria prática econômica. E o Estado absolutista também aqui está ligado ao mercantilismo. E quais eram os objetivos do mercantilismo? Olha aqui, o reforço do poder do Estado Nacional, já que o mercantilismo era a economia controlada pelo Estado. O metalismo, que é o entesouramento de metais preciosos. Então era a nação mais rica, era aquela que tinha mais ouro e prata e também pedras preciosas. E a busca de uma balança comercial favorável. As exportações para isso deveriam ser maiores do que as importações. Em outras palavras, quando é que eu tenho uma balança comercial favorável? Essa balança comercial favorável é a relação entre tudo aquilo que eu vendo, vamos colocar dessa maneira, em relação àquilo que eu compro. Se eu estou vendendo mais e comprando menos, eu estou no lucro. É chamado de superávit na linguagem econômica. Se eu estou comprando mais do que vendendo, então eu estou no prejuízo. É chamado de déficit na linguagem econômica. Então, as nações europeias modernas, elas buscavam uma balança comercial favorável. Então, aqui tem uma corrida por um mercado internacional. E eles estavam buscando ali os chamados 3 M's. O primeiro M, mercado consumidor. Não adianta eu produzir se eu não tenho quem compre. Não adianta, eu vou estar no prejuízo. O segundo M se refere à mão de obra barata. Então eu vou buscar sempre uma mão de obra barata para que o meu lucro seja maior. E o terceiro M se refere à matéria-prima. E aí nós temos a questão da colonização. Inclusive o Brasil faz parte desse processo aí em relação a Portugal. E esse processo de colonização levaria as nações europeias a terem muita matéria-prima para a sua mercantilização. Então elas buscavam essa balança comercial favorável. Deveriam vender mais e comprar menos. Quais eram os meios que o mercantilismo utilizaria para os seus objetivos? Primeiro, barreiras alfandegárias. O que são barreiras alfandegárias? Na verdade, são barreiras onde há um cobrar de impostos. E esses impostos, na verdade, são de produtos estrangeiros para que possam entrar em meu país. Então nós temos as chamadas barreiras alfandegárias. Todo produto estrangeiro que entrasse em um país europeu, na época, esses impostos existem até hoje nas nações, elas deveriam pagar impostos para que pudessem ser comercializadas no interior de seu território. Segundo meio, estímulo à expansão marítima e colonial. É aqui que vai entrar a questão das grandes navegações. E essa questão das grandes navegações, na verdade, era a busca por uma ampliação desse mercado que estava começando a se desenvolver de maneira muito forte dentro do início ou do primeiro capitalismo. Estava ali ainda muito embrionário, mas já começava a dar os seus primeiros passos.
E esse estímulo à expansão marítima e colonial também foi muito importante no processo de globalização, onde o mundo é uma grande aldeia, onde todos se veem e todos dependem de todos. Então isso daí começou a se formar uma cadeia, né, internacional e essa nós vivemos até hoje. Né? O aumento da população, né, também foi uma marca da modernidade e o incentivo às manufaturas nacionais. Manufaturas eram uma espécie de oficinas onde se produzia ou se transformava matéria-prima, né, em produtos, seja ele a questão dos teares, né, a manufatura têxtil, né, na produção de roupas, e dentre outros produtos que eram fabricados e vendidos através das manufaturas nacionais. Um outro detalhe aí do mercantilismo é o intervencionismo estatal, que nós mencionamos, o controle do Estado sobre a economia, o metalismo, né, uma marca forte, o protecionismo, como é que eu protejo a minha economia local, a minha economia nacional, quando eu aumento, por exemplo, o imposto do produto estrangeiro, ele vai passar a ser vendido muito mais caro do que aquele produto que eu faço. O incentivo à manufatura, a construção aí de oficinas, né, e de novos trabalhadores para elas. O sistema colonial, ou seja, as potências europeias deveriam buscar colônias, né, na América, né, nesse caso, na África, na Ásia, seja onde fosse, para poder conseguir matéria-prima, conseguir material também humano e aumentar as suas riquezas, aumentar a comercialização e a busca pela balança de comércio favorável, em exportar mais e importar menos. Em outras palavras, vender mais e comprar menos. Então, esses eram os objetivos, as características principais desse modelo do mercantilismo. E com o passar do tempo, esse mercantilismo vai levar ao capitalismo e nós temos algumas rupturas, algumas diferenças em relação ao mercantilismo. Importante notar que houve aquele rompimento, né, da aliança, como a gente viu, entre a política realeza burguesa, né, e o mercantilismo visava, por um lado, o enriquecimento dessa classe e, por outro lado, o fortalecimento do Estado. Como a gente viu, a monarquia absolutista traiu essa aliança com a burguesia porque acabou controlando a burguesia, controlando a economia, não deixando aí ter a sua liberdade. As monarquias nacionais, então, no contexto histórico, nós temos a passagem da Idade Média para os tempos modernos, como a gente viu ali a partir do século XV, a transição do feudalismo para o capitalismo, que é uma transição lenta, que passa pelo mercantilismo, como a gente viu, como uma nova modalidade aí de comércio, de economia, o renascimento comercial e urbano, isso é muito importante, já que, como vimos na aula sobre Idade Média, nós percebemos que o comércio ele estava basicamente estagnado, porque cada feudo ele era autossuficiente. Então ele produzia seu próprio mantimento. Isso é chamado de economia de subsistência. Quando eu produzo para a própria sobrevivência, a agricultura familiar também recebe esse nome. Nesse período aí dos tempos modernos, nós temos um renascimento do comércio e um renascimento urbano. As pessoas agora deixam mais as fazendas, os feudos, a zona rural, para buscar se aventurar na cidade, buscando novas oportunidades. A política de alianças, nós temos aí a centralização monárquica no poder absolutista, a aliança da burguesia com o poder real, né, uma troca de favores, sendo que a realeza levou a melhor, tendo em vista a centralização do poder político. A monarquia nacional, características básicas, centralização do poder real, como a gente viu, organização de um exército nacional, ou chamado exército profissional, ou seja, não eram mais camponeses que trabalhavam na terra em tempos de guerra nos feudos, eles viravam soldados, não. Um exército nacional agora, profissional, nós temos pessoas dedicadas exclusivamente à função militar. E a formação de um aparelho administrativo. Então nós temos essa constituição, essas características dentro da monarquia nacional que passou a se desenvolver a partir do século
XV na Europa. E a Idade Moderna, as características, né? Período entre a queda do Império Romano do Oriente, Constantinopla, e a Revolução Francesa em 1789, entre os séculos XV e XVIII. O fortalecimento dos Estados nacionais monárquicos, a expansão marítima e colonial, o fortalecimento e expansão do capitalismo em sua fase embrionária, o renascimento cultural e científico, o iluminismo e a fermentação revolucionária, que isso já está mais para o fim desse período aí do século XVIII. E nós temos a independência também dos Estados Unidos em 1776, já aí finalzinho praticamente do século XVIII, né, mostrando a importância desses movimentos filosóficos, né, racionais, que iriam aí trazer para não só na Europa, mas como a gente viu aí o exemplo na própria América, essas influências que ganhariam o mundo ocidental. Revimos aí então essa aula sobre a questão da Idade Moderna, o poder absoluto e também sobre o mercantilismo. Até a próxima, turma, bons estudos e um forte abraço.